começou no céu com a rebelião, né, de Lúcifer contra Deus. Lúcifer quis ser como Deus e se rebelou contra Deus lá no céu. Então o pecado começou no céu, queridos. Muitas coisas você não tem conhecimento. Por que elas acontecem na sua vida? Né? Mas todas essas coisas, queridos, eu posso te garantir, elas têm uma causa e um início. E muitas vezes esses inícios tiveram inícios espirituais. São causas espirituais e você não consegue compreender por que vivencia tantas coisas. Por que não consegue romper tantas coisas? Sabe, queridos, assim como existe a lei de trânsito e todas as leis que você conhece, existe também as leis espirituais. Né? E por intermédio dessas leis espirituais, quando elas são descumpridas, né, o ser humano sofre a sanção dessas leis espirituais, assim como sofre uma multa de trânsito, entende? Só que a multa de trânsito chega o papel na sua casa, né, informando, olha, fulano de tal, você ultrapassou o limite da velocidade na avenida tal, na via tal, e por isso, por você ter feito isso, você está sendo multado, né? E aí quando você leva sanções espirituais, como que você entende, né, que você está aí descumprindo leis espirituais, queridos? Quando áreas da sua vida não rompem, né? Quando você luta, tenta cumprir todos os princípios da palavra de Deus e mesmo assim você está sempre sendo penalizado espiritualmente, né? Destruição financeira, destruição da família, né? Tudo isso, querido, é por conta de leis espirituais, que muitas vezes não foi você diretamente que cometeu essas sanções, esse pecado, né, esse desvio da lei, esse descumprimento da lei espiritual, mas às vezes foram os seus pais, né? Às vezes foram os pais dos seus pais e você está sendo penalizado por isso. Você já parou para pensar por que você vivencia as coisas que você vivencia hoje? Né? Tudo tem uma causa e tudo teve um início. Assim como o pecado teve início lá no céu, com a rebelião de Lúcifer contra o Senhor, né? E ele foi lançado por terra, né? Ele foi destituído, né? Da moradia celestial, da presença de Deus. Então, queridos, né? Todo o pecado ele conduz o homem para se distanciar da presença. Assim como Lúcifer foi lançado fora da presença de Deus, por ele cometer o pecado da rebeldia, todo tipo de pecado que nós cometemos, ou que alguém da nossa família cometeu ou comete, né, ele também traz isso para o plano físico, nos afastando da presença de Deus e da proteção de Deus. Né? E muitas vezes a proteção de Deus é em uma área específica, né? Se a pessoa é muito afetada na área da família, né, tem-se então que se investigar a causa deste pecado, né? Aonde foi que essa lei espiritual deixou de ser cumprida? Se foi eu ou se foi você, ainda está mais fácil, porque nós podemos chegar diante do Senhor, suplicar em oração, pedir para que o Senhor nos revele, e muitas vezes o Senhor vai nos revelar. Olha, isso está acontecendo por conta que você descumpriu esta lei espiritual. E aí, se o Santo Espírito te trouxer a revelação, você pode se arrepender desse pecado e consertar, né? E cumprir, pagar, né? Diante das leis espirituais, o seu débito, a sua dívida no plano espiritual. Queridos, tudo que nós vivenciamos no plano físico, primeiro, ele aconteceu no plano espiritual. Da mesma forma, todas as perdas no plano físico, primeiro essas perdas aconteceram, ou esse pecado, ou essa brecha, aconteceu no plano espiritual, foi se descumprida uma lei espiritual e por isso o prejuízo atingiu também o plano físico, né? Mas o maior dos prejuízos, querido, acontece no plano espiritual, porque diz diretamente a respeito das coisas espirituais e a respeito do Senhor, né? Desonrar a pais e mães traz prejuízos espirituais e você fica com déficit diante do Senhor. Isso traz causas terríveis, né, para a sua vida, para os seus descendentes, né?
principalmente para quem desonra, desonrar pastores, né? Líderes, mestres. Isso traz causas terríveis para a sua vida, destruição, né? Desonrar os seus patrões, isso também traz prejuízo para você. Roubar, né? Pegar aquilo que não é seu, que não lhe pertence, traz brechas no mundo espiritual, né? Que pode também destruir a vida da pessoa financeiramente. Então tudo, querido, tudo nesse mundo é regido por leis espirituais, né? As leis físicas, as leis morais, as leis civis, elas não são senão somente uma cópia das leis espirituais que o Senhor nos deixou, né? E tudo nesse mundo, tudo que você faz é regido por leis espirituais, queridos. Todas as suas ações. Então, escolhas e decisões conscientes. Será que essas escolhas e essas decisões que o ser humano tem tomado são realmente conscientes? Ou elas estão sendo movidas, né, por ações, né, do mundo espiritual? Né? Você já parou para pensar sobre isso? Se todas as suas ações, elas de fato estão sendo conscientes, ou se você está sendo movido, né, regido aí por leis espirituais, por ações espirituais, né, tanto do plano bom da parte do Senhor, como também do plano das hostes malignas, né, das hostes de maldade, né, deste mundo. Sabe, queridos, Satanás, ele só pode tocar em uma vida, em uma área da vida da pessoa, se houver brechas, né? Se houver ali uma falta ou um descumprimento de uma lei espiritual, entende? Sem que haja uma brecha, sem que haja uma quebra nessa lei espiritual, ele não encontra meios de tocar, destruir qualquer coisa na nossa vida. Mas sempre que houver, querido, um descumprimento de uma lei espiritual, Satanás vai encontrar legalidade porque ele usa dessa lei, você entende? Assim como um juiz usa da lei natural para executar o seu veredito sobre a vida de alguém, Satanás, seus demônios e também o Senhor, né, fica impedido, vamos dizer assim, de agir te protegendo. Por quê? Porque você se descobriu quando você abriu essa brecha. Quando você descumpriu essa lei espiritual, quando você desonrou, né, quando você mentiu, quando você pecou, aí você tira a mão do Senhor, você tira essa proteção e aí automaticamente Satanás tem a legalidade dentro dessa lei espiritual para te tocar, para te ferir, né, para te machucar, para tirar algo de você, da sua família, né, da sua herança, do seu ministério, da sua família, dos filhos. Queridos, isso é tão sério, né? Estudando um pouco sobre maldições hereditárias, né? Hoje eu me fez lembrar, né, de todas essas leis, né, e quão seríssimas elas são, e o quanto ela afeta a vida do ser humano, porque o ser humano não se importa, não pelo menos da forma que deveria se importar com essas leis espirituais. Nos importamos em pagar as nossas contas em dia, nos importamos em tratar as pessoas da forma conforme a palavra diz que nós temos que tratar, mas muitas vezes não damos importância para as leis espirituais. E ainda que você tenha vivido uma vida toda reta diante do Senhor, ou desde o momento em que você aceitou a Cristo, você não sabe quantas leis você já quebrou, leis espirituais diante do Senhor, né? Quando você viveu numa vida de pecado, quando você desonrou pai e mãe, quando você desonrou pastores, quando você desonrou profissionais, né? Também patrões, né? Quando você levou para sua casa sem a permissão de ninguém, ou qualquer item que seja uma caneta, querido, de uma outra pessoa, você abre uma brecha, né? Você ali abre uma legalidade, você dá legalidade para o inimigo agir em áreas da sua vida e usurpar coisas de você e destruir você. Quando você deixa de honrar pai e mãe, você abre uma brecha na sua vida, no mundo espiritual, permitindo que os demônios oprimam você, cative você, mantenha você em cativeiros e atinja a sua família, atinja os seus filhos, a sua herança. Entende como isso é sério? Então as leis espirituais, queridos, elas são tão reais quanto as leis naturais e físicas, leis morais, leis de trânsito e todas as leis que você conhece. As leis do Código Penal, Civil, Criminal. Também no âmbito espiritual nós temos tudo isso, queridos.
né? É como se alguém que sempre fez as coisas erradas, que mentiu, que traiu, que fornicou, que pecou, sabe? Que desonrou pai e mãe, que fez tudo isso, chegasse diante de Deus e falasse assim, olha, eu estou sendo maltratado, eu estou sendo injustiçado, né? E aí é como se você não pudesse ser ouvido, porque existe uma brecha entre você e Deus, por conta desses pecados. E aí a legalidade que existe antes que você reconheça esses erros e vá diante de Deus e fala, Senhor, eu me arrependo desses pecados, dessas ações que eu cometi, dessas decisões conscientes que eu tomei, né? Enquanto a pessoa não se posiciona diante do Senhor e pede perdão por esses atos, por essas decisões conscientes, né? De pecado, de fazer qualquer coisa errada, de desonrar, de roubar, de mentir, de fornicar, né? De adulterar. Enquanto diante de Deus a pessoa não toma essa posição consciente de arrependimento de verdade, de ter desagradado o Senhor, né? O inimigo continua lá com essa carta, olha, eu tenho poder legal para te ferir. Eu tenho poder legal para maltratar você. Eu tenho poder legal porque você roubou uma caneta, porque você mentiu para o seu patrão. Eu tenho poder legal para machucar você, para tirar as coisas de você, para impedir que você seja feliz, né? Para destruir a sua família, para trocar na sua saúde. Você entende, querido, como isso é sério? Então as leis espirituais, elas são reais, queridos. Elas são reais. E sabe o que é mais terrível de tudo isso? Que para nós, né, um dia é um dia, o outro dia é outro dia. É tipo assim, você nasceu e hoje você tem, sei lá, vou falar aqui, hoje tem 44 anos, né? Cada ano que se passou para você foi mudando, né? Passou-se 12 meses para você chegar no outro ano, dar um Feliz Natal para alguém, diante de Deus e diante dos demônios, diante das leis espirituais, um dia, 1000 dias é a mesma coisa. Então, o pecado que você cometeu lá há 15 anos, diante de Deus e diante dos demônios, é como se você tivesse cometido ele hoje. Imaginou que negócio sério? Então, enquanto você não se arrepende, a lista de pecado está só aumentando e a legalidade que o inferno tem para acessar sua vida e destruir você continua só aumentando. Você só consegue diminuir essa lista, né? E tirar essa legalidade, tomar essa chave das mãos do inferno, quando você vai diante de Deus e fala, Senhor, eu me arrependo daquele pecado. Eu me arrependo de ter tomado aquela decisão consciente, de ter me posicionado daquela forma, de ter usurpado daquela forma, de ter mentido daquela forma, de ter traído daquela forma. Você entende, queridos? Então, diante de Deus e dos demônios, o pecado que cometemos lá atrás está latente, como se tivéssemos cometido ele agora. Então, uma pessoa que matou há 15 anos, diante de Deus, enquanto ela não se arrepende, é como se ela tivesse matado hoje. E aí a vida dela hoje não rompe, ela sofre e tem um monte de problema. Por quê? Porque o pecado está diante de Deus e diante dos demônios. E o demônio está falando, olha Deus, você não pode ouvi-lo. Eu tenho aqui em minhas mãos o que ele cometeu. Ele não se arrependeu, então eu tenho poder ainda sobre a vida dele nessa área, em qualquer área que seja, eu posso afetá-lo. Você entende como isso é sério? Então o arrependimento, queridos, é a única ferramenta eficaz, o arrependimento de verdade, que você chega diante de Deus e se arrepende, aí você tira toda essa legalidade da mão do inferno e você se torna uma pessoa livre de fato. Entende? Muitas pessoas aceitaram Jesus, mas não entendem das leis espirituais. Não conseguem se arrepender, não conseguem se colocar diante de Deus, reconhecendo o que fizeram de errado, e por isso Satanás continua tendo legalidade. E por isso Satanás continua afligindo, continua maltratando, continua impedindo, continua destruindo as finanças, muitas vezes porque você roubou uma caneta, você pegou uma roupa de alguém, né? E falou, a pessoa tem muitas, não precisa, entende? Então, e aí Satanás vai lá e tem essa legalidade na sua vida e te fere, te maltrata seus filhos. Sabe o que é pior, queridos? Enquanto a gente não se posiciona diante do Senhor e pede perdão por aquilo que cometemos, né? Isso que cometemos atinge a nossa herança futura, atinge os nossos filhos, atinge os nossos netos. Você vê como isso é sério, né? Sabe, queridos, diante de Deus, quando nós aceitamos a Cristo, nós saímos de um estado e vamos para outro, né? Mas essa mudança e essa posição de filho que nós recebemos por intermédio de Cristo
não tira de nós o dever de sermos íntegros e nem de nos arrepender daquilo que fizemos antes de Cristo, né? Antes do conhecimento da verdade. Tudo aquilo que nós fizemos antes do conhecimento da verdade precisa, hoje mais do que nunca, ser posto diante de Deus, né? E de uma forma verdadeira e genuína, você pedir perdão para Deus por essa sua atitude consciente, que você sabia que era errado, que você sabia que era pecado, mas ainda assim você decidiu fazer. Você entende? Né? Desonrar seus pais, pecar contra o seu patrão, pecar contra os seus pastores, né? Pecar contra os seus líderes, pecar contra os irmãos. Tudo isso, queridos, sabe? Então, mas eu aceitei Jesus, já tem 20 anos que eu sou crente, mas nunca foi diante de Deus e se arrependeu daquilo que fez. Nunca foi diante de Deus e falou: Senhor, e de fato eu me arrependo, né? E colocar ali todas essas coisas diante do Senhor, para que Deus, queridos, tire essa legalidade da mão de Satanás e você possa viver uma vida de fato abundante, de fato livre, sem cativeiros em nenhuma área da sua vida, sem opressão em nenhuma área da sua vida. Sabe o que é mais interessante? Enquanto eu estava estudando hoje à tarde sobre isso, queridos, ele estava aqui, estava me lembrando, né, que o cativeiro é algo que, como a pessoa cativa, ela está interna dentro de um ambiente, né? A pessoa que é cativa por Satanás em alguma área, ela vai ser atingida na saúde, né? Ou na mente, tudo coisas internas, entende? Então a pessoa cativa, ela é cativa assim, porque ela está presa. Então é algo dentro dela, é na saúde ou é na mente, entende? Às vezes é problemas de circulação, coração, tudo isso coisas internas. Isso diz respeito a cativeiro, queridos, né? Problemas, enfermidades no geral diz respeito a cativeiros, né? Então verifique, né? Se não tem algo que você precisa se arrepender diante do Senhor, né? Coloque isso diante de Deus, fala: Senhor, se há alguma atitude consciente que eu tomei que hoje eu não me recordo, né? Mas que isso desagradou o Senhor, porque eu sei que era errado. Então hoje se arrependa, queridos, né? E se livre, destrua a porta desse cativeiro e seja uma pessoa de fato livre em Jesus. E também, queridos, a opressão. A opressão diz respeito àquilo que a pessoa não está presa dentro de um cativeiro, como nós dizemos no outro exemplo. A opressão é algo externo, entende? Então a pessoa, ela também aceitou Jesus, vive uma vida que hoje ela entende que é uma vida reta diante da presença do Senhor, amando a Deus, né, agradando o Senhor, fazendo tudo aquilo que ela entende que é correto, que a palavra ensina, mas ainda assim ela é oprimida. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que está sofrendo opressão, né, para você entender. Tipo assim, você sabe que fazer alguma coisa que é contrária à palavra de Deus é errado, mas aí você está em determinado lugar e vem aquela voz na sua mente: olha, faça isso. Você sabe que aquilo é errado. E a voz fica dizendo: faça isso, né? Então isso é um tipo de opressão. Ou então você está dormindo e aí você é afligido no seu sonho. Vem algo na sua mente no sonho, fala: mata alguém, né? Trai alguém. Isso também é um tipo de opressão, queridos, né? Então, só para você entender que existe a opressão, que ela acontece na forma externa, entende? Não está dentro da pessoa como uma pessoa cativa, que ela vai sofrer enfermidade e tantas outras coisas, né? A opressão, ela acontece do lado externo, entende? Às vezes ela é sempre muito perseguida, ela é sempre muito oprimida, né? Ela escuta vozes, ela vê vulto, tudo isso diz respeito à opressão, tá? Então, o que diz respeito à parte externa, aquilo que cerca a pessoa. Então, queridos, né? E tudo isso você pode resolver, né? Indo diante do Senhor e falando: papai, né? O que há de errado, né? Existe alguma coisa que conscientemente eu fiz que desagradou a tua palavra? Existe alguma coisa que os meus pais fizeram, os meus avós fizeram? Tudo isso você pode apresentar diante do Senhor, queridos, interceder também, né? Fazendo um papel de intercessor, mas isso é principalmente diretamente no pessoal, entende, queridos, né? E você pode instruir as pessoas também que você ama a fazer isso, também porque elas possam alcançar essa liberdade, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, em todas as áreas. Porque às vezes ela já aceitou Jesus, mas continua sendo oprimido, né? Continua sofrendo cativeiros, né? Tendo todo esse tipo de situação. Isso tudo você consegue resolver
indo diante do Senhor e se arrependendo, querido. Primeiramente, se arrependa de tudo aquilo que você fez de errado, né? De todas as formas de pecado que você entende que a palavra condena. Tudo que aquilo que a palavra condena é pecado, queridos. Então, é necessário ir diante do Senhor e se arrepender de verdade, para que Satanás seja obrigado a entregar, né, aquele papel de dívida nas mãos do Senhor e libertar você, libertar sua alma, libertar sua mente, libertar sua saúde, libertar sua família, libertar o seu ministério, para que você possa exercer com muito mais autoridade tudo aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Entende, queridos? Então, essa tarde, estava estudando um pouquinho mais a respeito disso, né? Então, até mesmo, querido, conselhos, né, que nós como filhos deixamos de receber da parte dos nossos pais, sabe, que nós rejeitamos, tudo isso traz um peso, né? Tudo isso traz causas, né, e efeitos desastrosos para a vida dos filhos, né? Muito mais ainda quando nós desrespeitamos e nos afastamos do Senhor por meio do pecado, né? Não fique, querido, na situação e na condição de pecador. Deus enviou Jesus para que você possa, de fato, ser uma pessoa livre. Ele enviou Jesus como esse passaporte para a sua liberdade, entende? Para essa vida abundante que Deus quer que você tenha, que Ele quer que eu tenha. Então, Ele enviou Jesus para nós termos acesso a isso. Você não precisa viver uma pessoa oprimida, você não precisa ser uma pessoa presa no cativeiro. Você tem a Cristo, Ele é a chave da sua liberdade, né? E o arrependimento, queridos, em toda e qualquer fase da vida do ser humano, ele é a ferramenta mais poderosa que existe na terra, é o arrependimento. Desde que você, de fato e de verdade, vá diante do Senhor e se arrependa de todo o seu coração e você apresente isso diante de Deus. Fala: Senhor, eu reconheço que nisso, né, eu pequei contra ti, eu pequei contra o meu irmão, eu pequei contra os meus pais, pequei contra o meu pastor, pequei contra a sociedade, né, pequei contra mim mesmo, porque muitas vezes cometemos pecado contra nós mesmos, né? Pecado na carne, que é o pecado da fornicação, né, que é o sexo antes do casamento, é um tipo de pecado. Isso você peca contra si mesmo e peca contra o templo do Espírito Santo, que é você, né, que é a morada de Deus. Então, tudo isso você deve apresentar diante do Senhor e falar: Jesus, eu me arrependo de todos esses tipos de pecado. Tira toda essa cédula de dívida que Satanás está segurando nas suas mãos, porque eu me arrependo de verdade, né, diante do Senhor. Então, queridos, você vai viver uma vida de liberdade, e é isso que Jesus tem para você. Foi por isso, para tudo isso, não somente para a sua salvação, que Jesus veio e morreu naquela cruz. Ele veio para que você viva uma vida abundante, e muitas vezes não ter conhecimento das leis espirituais está impedindo que você tenha essa vida abundante, que Deus, né, mandou Cristo morrer naquela cruz sendo inocente, né? Então você já entendeu o sacrifício da cruz, mas ainda não entende das leis espirituais, e aí não se arrepende, não confessa pecado, não vai diante de Deus, não pede perdão para o irmão, não pede perdão para o pastor, não pede perdão para os pais, não pede perdão para a esposa, né? Não tira de diante dos seus olhos aquilo que te faz pecar. Querido, se você tem um problema com pornografia, para que você vai ficar com o celular escondido? Para que você vai colocar a senha no seu celular? Se você tem problema com pornografia, para que você vai ter um notebook escondido, né, no seu quarto? Deixa na sala para todo mundo ter acesso, você não vai ter mais esse problema, né? Deixa as pessoas te ajudarem na sua dificuldade, queridos. Não esconda. O Senhor Jesus diz na sua palavra, né? A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós ocultamos e não apresentamos diante de Deus, isso serve contra nós, isso vira ferramenta contra nós, entende? Tudo aquilo que é exposto e tratado, Deus cura, né? E as pessoas conseguem viver uma vida abundante, né, querido? Então, esses tipos de falta de arrependimento, de reconhecimento e de conhecimento de leis espirituais, né, estão abrindo portas na vida dos cristãos, destruindo famílias, destruindo ministérios, né, destruindo vidas, queridos, né? Eu vejo pastores tirando vidas, né? Pessoas tirando a sua vida. Por quê? Porque não recebeu o conhecimento, né, das leis espirituais. Então busque conhecer. Há tantos livros maravilhosos, queridos, para você ler. Converse com o seu pastor, ele com certeza vai ter um livro para te indicar. Converse com o seu líder, né? Pesquise,
né? Aí, desde que seja cristão, tá? Para você não se embrenhar aí por outros caminhos, né? Mas busque conhecer das leis espirituais, porque elas são fundamentais, queridos. Antes de você ser conduzido na lei aqui do plano físico, na lei natural, você está sendo conduzido antes mesmo da sua gestação por leis espirituais e você não sabe disso. Então não tem como você desprezar as leis espirituais se você quer ter uma vida abundante. Busque conhecer das leis espirituais e praticar as leis espirituais, né? Então, dentro dos exemplos que a gente falou aqui, queridos, se você entende, se você maltratou alguém injustamente, se você falou coisas injustas para alguém, se você tirou as coisas de alguém, ainda por menor que seja uma caneta, né, que seja uma folha de caderno, entende? Tudo isso tem um peso espiritual, né? Seja uma peça de roupa, que seja um móvel, uma ferramenta, né? Muitas vezes as pessoas acabam levando ferramentas aí e não devolve, esse tipo de coisa, entende? Né? Se você mentiu pro seu patrão, se você deu troco errado, se você defraudou alguém com palavras, entende? Se você defraudou alguém mentindo, tudo isso, queridos, no mundo espiritual tem um poder que você não tem noção, entende? Coisas que você fez lá no passado, que às vezes você nunca teve oportunidade de se arrepender, hoje é o tempo. E principalmente, né, eu quero te lembrar novamente que diante de Deus e diante dos demônios, o seu pecado cometido há 15 anos, 20 anos, 50 anos, vai que você tem 80 anos hoje, e você cometeu quando você tinha 5, mas você se lembra, então você pode se arrepender, porque diante de Deus ele está latente como se você tivesse cometido hoje, entende? Então, tudo isso, queridos, né, eu tirei esses minutinhos aqui, porque eu entendo que isso é importante, e muitas pessoas não têm conhecimento dessas coisas. Queridos, as leis espirituais, elas são reais, tá? Você não vê, mas elas estão agindo na sua vida. Elas estão aí movendo, né? E muitas vezes, por falta de arrependimento, Satanás tem oprimido você, tem colocado você em cativeiros, tem destruído a sua casa, a sua família, tem roubado a sua alegria, tem usurpado as suas finanças, né? Tem roubado a sua saúde. Você entende? Tudo isso você pode resolver conversando com o papai, se arrependendo, queridos. A ferramenta mais poderosa que o ser humano tem na terra depois do conhecimento do evangelho do Senhor Jesus Cristo é o arrependimento, né? Aliás, ele é a obra, né, desse evangelho. O arrependimento é a obra do evangelho de Cristo. Então, busque conhecer mais a Deus, que Deus construa em você uma pessoa sempre pronta para se arrepender, queridos, porque é isso que vai te dar uma vida abundante. Porque, como diz a palavra, aquele que diz que não peca já está pecando. Então, estamos suscetíveis a pecar, né? Mas nós decidimos conscientemente se vamos pecar ou não. Se vamos continuar, né, mentindo, escondendo, né, defraudando, desonrando ou não. Tudo isso é escolha. Então, que nessa tarde, que nessa noite, né, finzinho de sábado, você decida se arrepender. Colocar diante do papai tudo aquilo que maltratou você todos esses anos. Você, muitas vezes, precisa ter alguém, queridos, para você confessar, né? Que você possa se aproximar dos seus líderes, dos seus pastores. Tenho certeza que Deus vai preparar alguém segundo o coração de Deus para que você possa abrir o seu coração, pedir perdão a Deus primeiramente, se arrepender, né, da atitude que você teve. Hoje você está tendo consciência disso, então o dia de arrependimento é hoje, queridos, né? Vá diante de Deus, vá para o seu quarto, se ajoelhe, peça perdão ao Senhor, né? Peça para que Ele te reestruture novamente, que Ele reestruture a sua fé, a sua integridade diante dos céus e tire todas as cédulas de condenação que Satanás possa ter referente à sua vida, em qualquer área da sua vida. Peça o perdão ao Senhor e Deus, querido, na sua graça infinita, no seu amor de Pai infinito, o que Ele mais quer que você esteja perto dEle, porque todo tipo de pecado, a primeira coisa que faz é nos afastar da presença do Senhor, assim como o primeiro pecado aconteceu lá no céu, e Deus destituiu Lúcifer de morar no céu. Ele foi lançado fora da presença do Senhor. Não fique mais nem um segundo fora da presença de papai. Se coloque, né? Se arrependa e usufrua da vida abundante que Deus tem reservado para você, amém? É o que eu desejo para você, é o que nós buscamos para nós e é isso que nós queremos também para os nossos irmãos. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite maravilhosa, que seja uma noite de concerto, que seja uma noite de alegria, uma noite de renovo, uma noite de regozijo e uma noite de você receber o melhor de Deus, de você receber o abraço do seu Pai do céu, dos seus familiares, né, de todas as pessoas que você ama,
por você ter tomado a decisão correta, amém? Se ajude, queridos. Não sofra sozinho, não. Busque ajuda em Deus. Deus tem ajuda para você. Deus tem sempre algo muito melhor do que você imagina reservado nele. É nele, entende? Né? Se aproxime de Jesus, ele te ama, tá? Se arrependa, ele tem perdão para a sua vida, não importa o que você fez. Jesus tem perdão para a sua vida e esse perdão está acessível. Aproveita que a graça maravilhosa ainda está acessível, amém? Que o Santo Espírito possa te convencer, te encorajar a você colocar diante de Deus tudo aquilo que você precisa colocar. Se arrepender e receber o perdão do Senhor e viver a vida abundante que Ele tem reservada para mim e para você, amém? Deus te abençoe, uma excelente noite. Fica na santa paz de Cristo.